Meus irmãos e minhas irmãs, eu peço que você abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Lucas, capítulo 5, verso 1. Você que encontrar e você que pode, por gentileza, fique em pé, como sinal de reverência à palavra. Lucas, capítulo 5, o verso 1 diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temais, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Só até aí. Senhor, eu mais uma vez declaro a minha total dependência do Santo Espírito do Senhor neste altar, porque a palavra não é minha, o altar não é meu, a palavra é tua e o altar é teu. Pai, então nós clamamos a Deus, eu clamo, Senhor, que o Senhor fale com o teu povo, fale comigo, fala com o teu povo essa noite, através da tua palavra, Senhor, que ela de fato essa noite seja como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ó Deus, que ela seja genuína, que ela seja verdade, que ela seja eficaz na vida de cada homem, de cada mulher que aqui se encontra. Em o nome de Jesus eu oro, eu entrego essa palavra diante do Senhor e a minha vida, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã? Este texto, do qual nós chamamos de pesca maravilhosa, eu creio que é um dos textos mais conhecidos do crente, do cristão. Quantos aqui já conhecem esse texto? Eu achava que era, gente. Pelo menos eu conheço esse texto desde que eu me entendo por gente. Foi uma das primeiras histórias que eu ouvi sobre Jesus. E sobre o que Jesus faz, o poder de Jesus. E sobre o que Ele faz diante de olhos de homens e mulheres tão pequenos como nós. Hoje de manhã eu compartilhei até uma canção que eu cantava quando era criança na igreja. A Nelisa gosta demais do Pedro, do Tiago e João. Hoje é a Aline Barros que canta, né? Mas não é ela não, viu, gente? É bem antiga essa canção. E eu lembro que eu cantava essa música na igreja, e foi através das músicas que a gente ensina para as nossas crianças, muitas delas que elas aprendem, nossas crianças aprendem a palavra. E foi assim que eu aprendi sobre este episódio de Jesus com estes 3 homens, estes 3 pescadores de peixes. E como é lindo ver o milagre que Jesus faz diante dos olhos daqueles homens, quando eles não tinham mais nada, quando eles não tinham mais esperança de nada, quando eles não tinham mais o que fazer. Como é preciosa a maneira como Jesus se apresenta a eles e a manifestação da glória e do poder de Deus para que aqueles homens eles pudessem obter o fruto de um trabalho de uma noite toda, que aos olhos deles
até então tinha sido em vão. Você já trabalhou muito e depois teve o sentimento de que seu trabalho foi vão? Já aconteceu isso com você? Levanta sua mão se isso já aconteceu com você. É muito bom, né, esse sentimento. É gostoso sentir isso, né? É nada. É horrível, chega da raiva. Credo, pastora, você sente raiva? Eu sinto. Você também sente que eu sei. Por que eu não posso sentir? É muito ruim você se empenhar num trabalho que você está acostumado a fazer. É muito ruim quando você gasta toda a sua energia e toda a sua força e você não tem um retorno daquilo que você almejava, daquilo que você calculou que você teria, não é verdade? Sim ou não? Talvez você não passou pela experiência de que você não teve o resultado, mas talvez você passou pela experiência de que você não foi agradecido, talvez, por aquele resultado. É o mesmo sentimento. Aqueles homens, naquele dia, era esse sentimento que eles estavam. Trabalhamos a noite toda. Vamos lavar a rede, porque a gente não conseguiu pegar nada. O único pescador de profissão que eu conheci na minha vida foi o irmão Totó. Cadê ele? Tá aí, tá aí não? Tá aí, irmão João. Eu nunca tinha conhecido um pescador. Até ouvir as histórias do irmão João. Que diz ele são verdadeiras. Porque eu não sei você, mas isso é muito... estava, né, pelo menos muito longe da minha realidade. Até mesmo porque eu morava em São Paulo. Nasci em São Paulo, vivi a minha vida toda em São Paulo. Mas hoje, por que eu estou dizendo isso? Eu quero que você entenda que hoje nós temos a pesca como um hobby, como algo, eu vou ali pescar, vou ali conseguir uns peixinhos, se eu conseguir, eu tenho alguma coisa para comer, eu vou ali. Mas aqueles homens, ele não tinha a pesca como hobby, ele tinha a pesca como profissão, assim como o irmão João. Ele tinha a pesca como o trabalho deles. Se eles não pescassem, eles não tinham nada. Eles não tinham peixe para vender, eles não tinham peixe para comer. De certo, eles tinham família, eles não tinham com que sustentar a família deles. Já passou por uma situação de desemprego? Que chega mês, passa mês, chega mês, passa mês. Você não tem nada, você não tem nenhum fruto de um trabalho que você fez. É desesperador isso, não é? Já aconteceu isso com o senhor, irmão João? Está ali ele. Já aconteceu de você sair para pescar e voltar sem peixe? É ruim, não é? Eu fico pensando, queridos, o sentimento daqueles homens que teriam que voltar para suas casas sem o fruto do trabalho. Eu fico pensando, sabe, eu fico imaginando e tentando pelo menos imaginar a angústia talvez do coração daqueles homens, porque eles não haviam conseguido nada. A decepção e a frustração por uma noite de trabalho em vão. Mas Jesus estava ali. Jesus estava ali só observando. E a palavra do Senhor conta que Jesus ele estava junto do lago de Genezaré. E ele estava pregando, ele estava falando de Deus para as multidões. E ele avista 2 barcos, já vindo para a praia e os homens lavando as redes. Então ele pede para Simão, Simão, vem aqui. Então ele senta no barco e continua a ministrar a palavra sentado no barco. E quando ele despede da multidão, Jesus ele tem um particular com Simão. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, Deus fala com você no meio da multidão. E você precisa começar a entender, ouvir Deus falar, quando Ele fala no meio da multidão. Mas há momentos que Deus te leva para um particular. Para que você comece a entender algumas coisas mais profundas dEle. Quando eu começo a estudar sobre todas as vezes que Jesus ele ensinava as multidões, e todas as vezes que Jesus ensinava, quando ele estava apenas com os 12 discípulos, eu vejo uma diferença muito grande na maneira de Deus expor o reino de Deus, da maneira de Jesus expor o reino de Deus. Quando Jesus ele conversa com as multidões, ele fala por meio de
parábolas. Uma forma mais fácil das pessoas entenderem. Algo que as pessoas vão entender do cotidiano. Mas quando Jesus ele fala para os discípulos, ele fala por parábola. Ele olha para o olho do discípulo e fala assim, olha, você se começa a se preparar, porque o bicho vai pegar, eu vou embora e vocês vão ficar sozinhos. Jesus não fala isso para a multidão, não. Eu vou embora, mas Deus vai enviar o Consolador e este Consolador vai guiar vocês na verdade. E este Consolador que ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus começa a falar numa mensagem, numa palavra mais profunda. Então Jesus, ele sai do meio da multidão e Simão, ele, não sei se a mensagem toda, mas de certo Simão também ouviu aquilo que Jesus estava falando com a multidão. Mas então Jesus, ele despede a multidão, chama Simão e fala assim, Jesus não fala, tá gente, é a minha intimidade com Deus. Jesus fala assim para Simão, Simão, agora eu vou ter um particular com você. Às vezes, quando eu chego em algumas pessoas da igreja e falo assim, fulano, ciclano, depois do culto eu quero conversar com você. Do dia tal eu quero conversar com você. Comigo, pastora? Imagina quando Jesus fala isso. Tereza, Jesus para você, quero falar com você. A gente fica com medo quando Deus começa a nos levar para o particular, gente. É tremendo ouvir a palavra de Deus na multidão, mas é no particular que a mudança de vida. É maravilhoso ouvir a palavra quando Deus brada no meio do seu povo, mas é no secreto que Deus nos responde. Então Jesus chamou Simão para o secreto. Preste atenção, Pedro e Tiago, que então ele era Simão, né, não era Pedro, eles não eram discípulos de Jesus aqui ainda. Eles ainda não tinham sido convidados por Jesus para seguirem ele. Foi aqui nesse dia que eles foram convidados. Mas Jesus viu algo neles. Então Jesus, ele chama Simão e o que ele fala para Simão? Simão! Lá no verso 4. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ó que coisa mais louca. O carpinteiro falando para o pescador que ele pescou errado. Já passou pela situação de que alguém que não entende nada do seu afazer, olhar para você e dizer o que ele tem que fazer, o que você tem que fazer? É ruim, não é? Jesus olhou para Simão e falou assim, Simão, faze-te ao largo, está assim na minha tradução. E começou a mexer comigo. O que é esse faze-te ao largo? Eu fui buscar. Por que Jesus disse faze-te ao largo? Porque quando eu era criança, eu aprendi que era assim. E o mestre mandou jogar do outro lado. E o mestre mandou jogar de novo. Mas não foi isso que Jesus estava dizendo para Simão. O que Jesus estava dizendo para Simão é assim, Simão, faze-te ao largo. Isso faz toda a diferença nessa história. Aí eu fui pesquisar lá na Bíblia do grego, que a Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento. E lá nessa partinha aí, nessa parte dessa frase está descrito assim, batos. É a única coisa que eu sei falar também no grego. E eu fui pesquisar o que quer dizer batos. Batos, ela é a raiz da palavra batismo. Só que a vida toda, eu sempre achei que batos significava água. Até que eu descobri que batos significa águas profundas. Aí Simão diz assim para Jesus. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nós não pegamos nada, nós não pescamos nada. Mas se o Senhor está dizendo para eu lançar as redes em águas profundas, eu vou fazer. Aqui, meu irmão e minha irmã, está o ponto dessa conversa de Jesus com os discípulos.
que ainda não eram discípulos. Muitas vezes nós lemos esse texto e ficamos maravilhados com o que aconteceu depois. Mas eu quero que você guarde algo no seu coração essa noite. Este versículo 4, ele revela o que Jesus de fato queria fazer na vida de Simão e daqueles homens. Jesus não estava falando de peixe. Jesus não estava falando de rede. E Jesus não estava falando de mar. Jesus estava falando de profundidade em vida com Deus. Será mesmo, pastora, que era isso? É, meu irmão e minha irmã. Quando Jesus ele fala para Simão, Simão, lança sua rede em lugar que ela ainda não conhece. Lança sua rede numa água mais profunda. Simão faz isso. E a palavra do Senhor continua relatando que eles não conseguiram nem puxar de tanto peixe que tinha. As redes, elas se arrebentavam de tantos peixes. E o barco deles não aguentava o tamanho milagre de Jesus manifesto ali naquele lugar. Eles precisaram chamar outro barco para que outro barco ajudasse eles naquele mundaréu de peixe, naquela multidão de peixe que eles haviam pescado. E a palavra do Senhor diz que quando Simão Pedro, ele viu tudo aquilo, ele se prostrou aos pés de Jesus e disse, Jesus, eu não sou digno de estar na tua presença. Sabe o que me chama a atenção na atitude de Simão? A primeira coisa que Simão fez não foi contar os peixes, não foi pesar. Eu não sei como eles faziam para a contagem em valor do que eles arrecadavam, do fruto do trabalho. Ele não fez nada disso. Ele viu aquele tanto de peixe, ele deixou os peixes e foi se prostrar diante de Jesus, reconhecendo o senhorio de Jesus em sua vida. E ele diz assim, mestre, eu sou pecador para estar diante de tamanho milagre. Eu sou um pecador para estar na presença, para estar diante do Senhor. Ali eu percebo que Pedro, que Simão, ele tinha começado a entender o que Jesus queria da vida dele. Ele tinha começado a entender que não se tratava de peixe. Muitas vezes, meus irmãos, Jesus faz milagres em nossas vidas, mas a nossa vida não se trata desse milagre. Muitas vezes Jesus opera alguns milagres em nossa vida e muitas vezes nós nos agarramos dos milagres. Eu sempre tenho dito aqui no altar, gente, eu gosto de milagre. Gosto mesmo, gosto de presenciar milagre. Hoje pela manhã a Vanessa e o Naldo estavam presentes. Para quem não sabe, acho que a igreja sabe, a Vanessa era estéril, ela não podia engravidar. E no dia 25 de dezembro ela me ligou e falou, pastora, você não acredita. Um milagre, Deus operou um milagre, eu estou grávida. E eu comecei a gritar no carro, né, amor? Porque quando Jesus faz milagre é assim, né? É um alvoroço, é um vucu-vucu, é uma multidão, é uma glória a Deus, é uma aleluia. Deve ser assim. E eu fico imaginando toda essa multidão, quando eles viram aqueles peixes. Sabe, eu fico imaginando os outros pescadores também não viam tanto de peixe, a maior pesca da vida deles. Eu fico imaginando o tamanho, a palavra do Senhor diz que uma admiração se apoderou deles. Só que eles não correram para os peixes. Simão correu para Jesus. Porque não se tratava do milagre terreno. Se tratava de um milagre eterno na vida deles. Eu vou falar uma coisa aqui. Em nome de Jesus, não é heresia, tá não, gente? Mas os maiores milagres de Jesus na nossa vida não são os terrenos. Não é a cura de um doente, não é uma abertura de porta financeira, não nada que é temporal, nada que é terreno. Porque, gente, quando a gente for embora, as doenças vai ficar tudo. O dinheiro vai ficar tudo. Mas o que é eterno, não.
Então Simão estava compreendendo que não se tratava de um milagre terreno, não se tratava apenas de uma multiplicação de peixes. Aliás, de uma pesca de peixes. Simão começou a compreender isso. E nós também, Igreja do Senhor, precisamos começar a compreender isso. Que não se trata apenas de milagres terrenos, apesar de ser maravilhoso vivê-los. Se trata de milagres eternos, que é gerado no nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus. A minha, a sua vida, ela se trata de milagres eternos. Então, quando Simão ele se prostra diante de Jesus, Jesus diz assim: não tenha medo, Simão. Não tenha medo, Simão. Mas a partir de agora, você será pescador de homens. E aí no verso 11, gente, a palavra do Senhor diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. João fez assim, ó. Porque é forte, gente. Você consegue imaginar Pedro, Tiago e João abandonando a maior pesca da vida deles? Porque não se trata de milagres terrenos. Se trata, lá no verso 4, faza-te ao largo, vai para águas profundas, vai para o profundo. Se trata de profundidade de vida com Deus. Jesus, ele sempre está disposto, gente, em operar milagres e sinais. Eu creio que é prazer dele nisso. Mas o maior prazer, o prazer maior do coração de Deus, é um povo que está disposto a ir para águas profundas. Um povo que entende que quando Jesus opera o milagre não é maior do que o mestre. O povo que entende que Deus continua sendo Deus se o milagre acontece ou não. Um povo que ama ardentemente e é apaixonado por Jesus, além dos milagres. Porque quando um povo é apaixonado por Jesus além dos milagres, meus irmãos, os milagres também se multiplicam na vida deste povo. Mas o maior milagre, o milagre eterno nas nossas vidas, é a nossa profundidade na comunhão com Deus. É o tanto, sabe, é o tamanho do teu secreto com Deus. Qual tem sido o tamanho do teu secreto com Deus, meu irmão, minha irmã? Quantas vezes você está disposto em deixar Jesus dizer: vem aqui, Israel, que agora eu vou ter um particular com você. Ou quando você ouve Deus falar: eu vou ter um particular agora com você, tua perna treme, você bambeia, espana. Consegue entender, gente? E foi por isso que aqueles homens se tornaram discípulos de Jesus e depois apóstolos quando Jesus morreu. Porque eles compreenderam o que Jesus disse no secreto. Eles compreenderam o que Jesus falou no secreto e não na multidão. Compartilhava hoje na turma da escola de líderes que, quando nós pensamos nos discípulos de Jesus, olha, homens de Deus, homens que foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus, mas até o dia que eles foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus, eles fizeram Jesus suar muito, de tão tranqueira que eles eram. E muitas vezes Jesus precisava dar umas cotoveladas neles. Tem uma passagem que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, cuida da sua vida, que a vida de João cuido eu. E então, quando esses homens eles começaram a caminhar com Jesus, eles passaram por poucas e boas. Mas é tremendo como eles foram usados por Deus através do Espírito Santo, que se apoderou da vida deles quando Jesus ascendeu aos céus. Este mesmo Pedro, que deixou a maior pesca da vida dele para seguir Jesus, a palavra do Senhor diz que quando ele andava, onde a sombra dele passava, as pessoas eram curadas. Entende? Para você viver os maiores milagres em Deus, você precisa ir para o secreto, você precisa ir mais fundo.
Eu tenho a convicção, a certeza absoluta que se Pedro ficasse olhando para o peixe, olhava para Jesus, olhava para o peixe, olhava para Jesus. Jesus, eu vou ficar aqui com os peixes porque eu vou me garantir. Ele não teria vivido tantos outros milagres. Ele não teria vivido tantos outros sinais. Por causa de uma pregação deste homem, 3.000 pessoas se curvaram diante da cruz de Jesus e foram salvas. Milagre eterno. Quando nós não focamos os nossos olhos nos milagres que são terrenos, nós começamos a viver o que é eterno. E a palavra do Senhor diz que tudo nessa terra é leve, é momentâneo e é passageiro, mas a glória que Deus vai gerando em nós, ela é eterna. Igreja, mas é preciso que nós entremos neste profundo. É preciso que nós lancemos a rede da nossa vida em água profunda que ainda não conhecemos. Hoje pela manhã eu dizia isso. Não importa se nós temos 1, 5, 10, 20 anos de evangelho, nós nunca seremos peritos em Deus. Nunca seremos expert nas coisas de Deus. Deus sempre vai revelar coisas a nós. E Deus, ele faz isso de uma forma tão incrível que ele consegue fazer a gente se sentir um nada, uma criança que não sabe de nada. Já sentiu isso? Isso não é ruim, não. Tem gente que se incomoda de se sentir assim diante de Deus. Eu gosto e gosto é muito. Porque eu fico pensando, meu Deus, Deus ainda tem misericórdia de mim, desse jeito que eu sou. Sabendo nada do jeito que eu não sei, Deus ainda tem misericórdia de mim, me revela coisas do seu coração, me revela o seu secreto e ainda me usa. Mas, igreja, você precisa estar disposta a ir a este profundo dele. Você quer viver milagres eternos em Deus? Vai para o profundo. Se a sua oração tem sido, Deus, me abençoa, Deus, me abençoa mais um pouco, Deus. Me abençoa com um carro, Deus, me abençoe com uma casa, abençoe meu casamento, abençoe os meus filhos. Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa minha igreja, abençoa meu ministério, abençoa minha célula, Deus. Se a sua oração tem sido essa. Pastor, é errado, pastor, é pedir a bênção do Senhor? Não, não é. Mas Deus, ele tem nos ensinado, né, amor? Deus tem nos ensinado nestes profundos e que muitas coisas eu nem ouso mais pedir para Deus. Porque ele vai se revelando. E ele vai mostrando o jeito que ele quer. E se as nossas orações têm sido assim, Senhor, nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa, nos abençoe. Querido e querida, com muito temor eu digo isso. Se as nossas orações têm sido dessa maneira, nós estamos apenas atrás de milagres terrenos. Estamos esquecendo do que é eterno. A presença de Jesus. E nós como igreja precisamos entrar, não costumo dizer isso, mas entrar nessa unção. Como dizem os pentecostais, entrar nesse manto. Precisamos de águas profundas e conhecer o que é eterno. Milagre eterno. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar. Algumas coisas Deus tem me ensinado e que muitas delas Deus tem dito assim para mim, Thaís, isso não é uma escolha, tem que ser assim. Uma vez Deus falou assim para mim, Thaís, a minha igreja, ela não tem a opção de dizer, eu quero buscar o poder de Deus ou eu não quero buscar o poder de Deus. A igreja que não tem o meu poder, ela deixa de ser igreja. Ela deixa de cumprir o seu chamado. E conhecer a profundidade de Deus também foi algo que Deus me falou dessa forma, Thaís, não é uma opção que eu te dou. Se você quer viver a minha vida, é assim, Thaís. Lança a sua rede, lança a rede da sua vida nos lugares mais profundos que você ainda não conhece. Vem para o secreto. Deixa eu falar com você. Deixa eu ministrar o seu coração.
E se nós queremos ser de fato, meus irmãos, essa igreja, aliás, se nós somos de fato essa igreja, o povo santo, o povo redimido, sacerdócio real, nós precisamos ouvir esse faze-te ao largo de Deus. Eu fico pensando no meu espírito que Jesus tem dito isso para a sua igreja nessa terra. Igreja, faze-te ao largo. Vai para além da praia. E a gente que mora aqui em cidade praiana, quando eu tenho medo sempre, mas se a água passou daqui, a gente vai ficar com medo, né? Porque vai puxar, a correnteza vai vir e vai levar a gente para o profundo. E quando está lá no profundo, só Deus mesmo para tirar de lá. A vida com Deus é a mesma coisa. A gente está indo, quando a água vai chegando aqui, aí o Espírito Santo já começa a puxar mais. A gente fica, ai não, eu tenho medo. A onda está vindo muito grande agora, deixa correr. Chega de fazer isso. Na sua vida, chega de fazer isso. Quer provar de milagres eternos? Entre no profundo com Deus. Está cansado de buscar milagres terrenos? Está cansado da sua oração de Deus me abençoa? Vai para o profundo. Lança a rede da sua vida onde você ainda não conheceu. E você tem a oportunidade, Deus te dá a oportunidade de você começar a fazer isso hoje na sua vida. Porque amanhã pode ser tarde, amanhã você pode morrer. Credo, pastora, mas pode, eu também posso. Amanhã Jesus pode voltar. Agora a gente pode começar a ouvir a trombeta e Jesus está chegando de novo. Mas Ele te dá a oportunidade agora. E você que quer se agarrar nessa oportunidade. Você que quer conhecer este profundo com Deus. Você que quer não mais provar de milagres terrenos, mas provar de milagres eternos. Venha até o altar. Diga isso para Deus, mas faça isso de verdade no seu coração. Não venha ao altar hoje e amanhã continue com as mesmas práticas de embaraço e de pecado. Não venha dizer hoje para Deus que você quer entrar no profundo com Ele e amanhã você troca a presença do Senhor por qualquer outra coisa. Altar é lugar de coisa séria, gente. Altar é lugar de rendição. Mas se você está disposto a essa rendição, venha até o altar agora. Em nome de Jesus.